a autoestima não é assim, eu tenho uma autoestima e pá, né? Tenho uma boa autoestima e agora essa autoestima vai ser boa para o resto da vida. Não. A autoestima, não é estática. As situações do dia a dia, né, as coisas que a gente vai vivendo, elas vão influenciar na nossa estima. Algumas vezes nós vamos estar inseguros em algumas situações, em alguns relacionamentos. Isso interfere na nossa estima, na nossa autoestima. Porém, quando você dá um fundamento para essa estima, né? Quando você dá atenção para você, quando você perceber que alguma coisa está acontecendo com a sua estima, você já vai focar mais ainda naquela situação que te deu insegurança, ou naquela situação que te fez se sentir inferior ou incapaz, e rapidão, você já vai conseguir, né, equilibrar de novo, voltar novamente, gerenciar o seu humor em relação a você e aí trazer a sua autoestima de volta para o lugarzinho dela, para o tamanho dela, né? Sempre focado, né, naquela forma como você está pensando, evidenciando se realmente aquilo que você está pensando é verdade e se aquilo for verdade você tem um problema. E aí o que você tem que fazer? Resolve o problema e pronto, né? Vamos trazer essa autoestima de volta para o tamanho dela. Ou se aquilo que você está pensando são só pensamentos automáticos mesmo, né? Aqueles que você já acostumou a pensar durante muito tempo sobre você. E nós temos e formamos padrões, né? E esses padrões de pensamento que são rígidos demais. E quando a gente não tem o conhecimento, e isso é muito importante, né? Ter o conhecimento de que não é o que acontece com você, mas o que você entende do que acontece com você. Não é o que você vê, mas o que você entende do que você vê sobre você, né? É que vai trazer uma emoção e automaticamente um tipo de comportamento também relacionado com esse pensamento. Então, quando a gente tem essa informação, muda tudo, né? Muda tudo porque você começa então a gerenciar melhor as coisas que você pensa, né? A filtrar melhor os seus pensamentos, a desafiar mesmo, a desconfiar dele. Porque até então, né, ninguém contou pra gente, eu acho que seria tão interessante se lá no comecinho, lá no maternal, no jardim, né, na pré-escola, já fossem nos ensinando que os nossos pensamentos, eles estão diretamente relacionados com os nossos sentimentos e fizesse com que a gente fizesse atribuições corretas das coisas que acontecem lá no maternal, né? O menininho tomou o meu lápis de cor, né? E aí a criança chora porque o amiguinho tomou o lápis de cor. Se a professora conseguir mostrar para essa criança que a questão do lápis de cor não é ela que é o problema, o menininho não tá bravo com ela, mas o que o menininho queria era aquele lápis, né? Aquela criança vai sofrer muito menos, né? E vai impedir de criar crença, por exemplo, de inadequação. Nossa, eu devo ser chato, eu devo ser feio, eu devo ser sei lá o quê, porque me tomou esse lápis. E isso vai se construindo no decorrer da nossa vida. A gente vai fazendo interpretações erradas sobre nós mesmos durante a nossa vida e nós vamos experimentando coisas durante a nossa vida que faz com que a gente acredite que aquela interpretação está errada, é verdade. E aí a gente se rotula, né? Aí a gente alimenta a crença de ser inadequado, de ser chato, ou de ser bagunceiro, ou de ser, sei lá, né? Tem tantas características de ser feio, de ser desajeitado, que vão colocando na nossa cabeça, de ser incapaz, né? A forma como o professor aborda você quando você erra faz toda a diferença, né? Na crença que você vai fazer sobre você.